essa tabela é o que eu queria trazer para vocês e que elucida muita informação, muitas dúvidas acabam sendo retiradas e facilita, após o seu entendimento, a compreensão de que basta a gente observar a quantidade de alimento que é dada aos peixes todos os dias e o seu comportamento alimentar, que a gente já vai ter uma ideia se a quantidade de peixes é suficiente, se eles estão bem, e se eles estão crescendo de forma adequada. E isso então evita a gente fazer as biometrias. Então, se observar aqui, a gente tem para cada coluna, né, 30 dias. Então, dia 1º, dia 30, dia 60, dia 90, 120, 150, 180 e assim por diante. Cada coluna é um mês, são 30 dias. E a gente tem aqui o peso dos peixes ao longo do tempo, né? Então, aqui tem 20 animais colocados no primeiro dia do sistema com 30 gramas. Esses mesmos 20 animais vão estar com 60 gramas em 30 dias, a partir de 120 gramas a partir dos 60 dias e assim por diante, até mais ou menos aí 500 gramas ao final de 180 dias, esses 20 animais. Então, 20 animais que foram colocados aqui no começo, após 6 meses, né, 180 dias, atinge 500 gramas e a gente tem uma biomassa equivalente a 10 quilos, representada pelo primeiro lote de animais que foi colocado no primeiro dia de povoamento, de peixamento do sistema. Percebam que no dia 60 a gente faz mais um povoamento com outros 20 animais. E da mesma forma a gente tem esse grupo de informação aqui, numa outra coloração, mostrando esses segundo grupo de 20 animais, que começa com 30 gramas, também crescendo ao longo do tempo. Quando tivermos no dia 120, fazemos novamente uma introdução de 20 animais com 30 gramas, considerando sempre aqui tilápia, né? E aí a gente tem novamente essa mesma dinâmica ocorrendo. Percebo que como a gente tem animais entrando em diferentes momentos a cada 60 dias e em cada momento a gente tem animais de diferentes tamanhos no sistema, percebo que aqui em 180 dias eu tenho animais com 500 gramas, 20 animais com 500 gramas, ao mesmo tempo que eu tenho 20 animais com 300 gramas e 20 animais com 120 gramas. São animais que vão estar se alimentando da mesma ração e a gente faz uma média para poder trabalhar com esses números e fazer essa estimativa nessa tabela de 0,80% do peso vivo ao dia, né? Os peixes menores comem mais proporcionalmente ao seu tamanho, os peixes maiores comem menos proporcionalmente ao seu tamanho. Usamos uma média. E aí, qual a importância então dessa dinâmica sendo representada por números nessa tabela? É que eu posso somar a cada momento em cada mês a biomassa. Então, com 180 dias eu tenho 10 quilos do primeiro lote de peixes, com mais 6 quilos do segundo lote de peixe, com mais 2,4 kg do terceiro lote de peixes, eu tenho uma soma aqui estimada de 18,4 kg de animais aqui dentro, que consumindo 0,8% ao dia, isso equivale a 147 gramas de ração por dia. Esse é o esperado e isso é o que acontece de fato nesse sistema. Agora percebam que nesse momento, então, a gente lembra que eu falei alimentar de 100 a 150 gramas por dia. Esse já é um momento que se aproxima do limite máximo de ração a ser colocada no sistema. Então é um momento em que a gente já tem que se preparar para começar a fazer alguma despesca, né? Retirar algum animal. É assim o funcionamento, a dinâmica desse sistema. Então, a partir aqui finalizando 6 meses, né, início do 7º mês, do 7º mês, a gente já pode se preparar para esses próximos 60 dias retirar 20 animais. Né? Tentar retirar ali os 20 animais maiores, né, os 20 animais do primeiro lote introduzido, que já podem sair, sendo tilápias, vai tirar com 500 gramas ou mais. Para fazer as contas, eu fiz uma retirada única de 10 animais no mês 7. E aí isso representa então 5 quilos. Então são 5 quilos de peixes que saíram
do sistema. Quando eles saem do sistema, a biomassa, que era de 18,4 kg, é reduzida para 12,6 kg. Consequentemente, os peixes que sobraram vão comer menos a partir desse momento. Em vez de comer 147 gramas, vão comer agora 100 gramas. Então, se eu fizesse uma retirada de 10 animais num momento único, essa seria a reação, e pode ser feito, não tem problema. Porém, a gente até recomenda que faça essas retiradas com um número menor de animais. Então, em vez de tirar num único dia 10 animais, fazer a retirada de 2 ou 3 animais, para que essa diferença não seja tão grande, não reduza essa biomassa de 18 para 12, para que não reduza essa quantidade de ração oferecida aos peixes diariamente de 147 para 100. Porque isso pode dar uma consequência para as plantas, que vão ter uma redução na carga de nutrientes que vai chegar até elas. É claro que essa redução de nutrientes também não é de um dia para outro, né? Porque eu reduzi a ração de uma hora para outra, de 150 para 100 gramas, que as plantas já vão sentir imediatamente, porque existe uma concentração num volume grande de água que existe no sistema, né? Que é absorvido pelas plantas aos poucos, né? Mas quanto menor for a variação, qualquer variação que ocorra no sistema, melhor. Não só para as plantas, mas vamos lembrar também que temos aí um filtro biológico, com uma carga de micro-organismos ali se alimentando da amônia, nitrito. Então isso é importante também, que não sejam muito bruscas as mudanças. E as mudanças são representadas principalmente nas despescas, né? Então, mesmo sabendo que a gente pode retirar por mês 5 até 6 quilos de peixes, é importante que isso não seja feito num único dia. Então, que seja feito aí num fim de semana, tirar 1,5 kg, 2 de peixes, daqui 2 finais de semana tiram outros 2,5 kg, 3 kg de peixe, distribui isso ao longo do mês, né? Vamos falar um pouco agora sobre semeadura, transplante e colheita dos vegetais. Observações importantes, né? Então percebam que esse sistema contém 4 bandejas de semeadura, e essas 4 bandejas, não por acaso, né, representam cada semana do mês. Então dividimos em 4 semanas, até porque após 4 semanas é o momento que, para a maior parte das hortaliças que a gente semeia, já atinge um tamanho adequado para irem para as canaletas de crescimento. Então isso permite uma dinâmica muito interessante. E percebo então por essa foto que a gente tem plantas que foram semeadas no primeiro momento, já maiores. Essas plantas aqui da direita tem já 4 semanas, essa daqui tem 3 semanas, essa aqui tem 2 semanas e essa aqui tem 1 semana. Então esse é o momento, inclusive, né, que essa daqui já tem 1 semana, então já está na hora de se fazer os transplantes dessas mudas, já estão no tamanho adequado para irem às canaletas de crescimento, e aqui ser feito então a limpeza dessa areia e nova semeadura. E por isso que a gente tem então plantas em diferentes estágios de crescimento e colheitas parciais, né? É um escalonamento de produção. Então sempre vai ter plantas entrando e saindo no sistema de crescimento. E isso a gente então, da mesma forma que a gente faz com os peixes, para que não saia uma quantidade muito grande de uma vez só, para as plantas é a mesma coisa. Porque se eu tiver de um momento para outro eu tiver uma quantidade muito menor de plantas no sistema, eu vou ter problemas com a concentração de nutrientes, que pode chegar a ser tóxico aos peixes, né? Nitrato mesmo não é tóxico ao peixe, mas se ele se acumular demais, pode vir a ser. Então é importante que a gente faça tudo de uma forma bem harmoniosa, né, e escalonada. E com isso a gente acaba vendo que existe uma rotina semanal de manejo. Então é uma vez por semana que a gente vai trabalhar com a semeadura de cada bandeja. Também é uma vez por semana que a gente faz o transplante, né, para dar origem, para dar espaço para que essa bandeja possa ser semeada.
E aproveitamos esse momento para fazer também a limpeza dos filtros, do filtro decantador e do filtro biológico. Esse trabalho todo é que acaba levando 1h30, no máximo 2 horas, que é uma vez por semana necessário de ser feito, mas é um trabalho bastante tranquilo, sem necessidade de muita mão de obra. Detalhando um pouco mais a semeadura, em cada uma das 4 caixas de semeadura, aqui uma outra foto, né, mostrando que tem estágios diferentes. A semeadura da primeira caixa de areia, 3 semanas após o peixamento. Então é importante que a primeira semeadura que é feita no sistema, a gente só fazer depois de pelo menos 3 semanas em que foram introduzidos os primeiros animais, o primeiro lote de 20 tilápias, que a gente recomenda que use tilápias num primeiro momento, para que a pessoa, que o usuário pegue mais jeito, né, com o sistema, usando uma espécie mais rústica, mais adaptada. Então a gente espera 3 semanas após esse peixamento, porque é o tempo que, lembra aquele gráfico que eu mostrei sobre a amônia sendo transformada em nitrito, nitrito, nitrato, né? A partir da 3ª semana a gente já tem uma quantidade de nitrato que começa a surgir no sistema, e semeando essas plantas nas caixas de semeadura a partir de 3 semanas, a gente já vai estar no momento em que essas plantas vão ter nutrientes suficientes para o seu crescimento, porque o filtro biológico já está com a sua colonização iniciada por bactérias. Nessas caixas de semeadura a gente pode cultivar em linhas mantidas a distância de 10 centímetros, a gente consegue aí 6 linhas de semeadura. Observem aqui que a gente faz o uso de sementes peletizadas, principalmente para alface, né? É muito interessante esse tipo de semente, porque tem um alto grau de germinação, e a gente praticamente tem aí todas as sementes gerando uma muda, né? E essa distância entre sementes dentro da linha a gente faz aí de 5 centímetros. Então isso dá mais do que o número suficiente de mudas que a gente precisa. E não apenas alface a gente planta, né? Alface é o que geralmente se planta mais, mas também a gente acaba intercalando dentro de uma mesma bandeja de semeadura, outras espécies de hortaliças também. Entre elas agrião, manjericão, salsa, tomate, couve-flor, hortelã. A gente tudo pode estar semeando dentro da caixa de semeadura e produzindo as mudas que a gente quer, né? Aqui dá para ver nessa foto, a gente tem aqui algumas mudas de couve-manteiga, por exemplo. Então, plantas que a gente tem ciclo médio ou longo, a gente vai semear uma quantidade muito menor do que as plantas de ciclo curto, como a alface. Ainda sobre semeadura, vocês percebem ao longo do tempo, usando esse sistema, que é possível produzir muito mais do que a gente precisa dentro dessas 4 bandejas. Então, há possibilidade de uso de parte desse espaço para outras plantas que podem, inclusive, passar todo o seu ciclo de produção, de crescimento, dentro das caixas de semeadura. E aqui eu tenho 2 exemplos. O rabanete, que é uma planta que em 20, 25 dias já está aí pronta para ser colhida e consumida, né? A gente pode plantar semear algumas plantas em alguns pontos dessas caixas e sempre ter aí alguns rabanetes. Outro exemplo é o alho poró. Cresce muito bem nesse sistema, e eu geralmente tenho aí algumas plantas sendo semeadas e cultivadas em algum espacinho que sobra do sistema, sem interferir a produção das demais mudas. O transplante é feito após 4 semanas. Então é um ciclo que sempre que eu estou transplantando, então estou retirando plantas com 4 semanas, eu já estou liberando espaço para nova semeadura, né? E esse transplante é feito com auxílio de pazinhos, de forma muito cuidadosa. A gente retira as plantas com raiz e esse torrãozinho de areia acaba vindo junto. Fazemos uma limpeza mergulhando as raízes das plantas em um balde com um pouco de água, e assim a planta já está pronta para ser
colocada nos orifícios de crescimento, nas canaletas de crescimento final. Então percebo que já é uma planta com 12, 14 centímetros, né, com bastante raiz. Aqui ela já está bem preparada para seguir para o crescimento. O retorno dessa areia que é lavada na hora de limpeza das raízes é feito o retorno para as caixas de onde saíram mesmo. Então a gente faz uma limpeza dessa areia para tirar alguma vegetação, alguma alga, musgo que acaba surgindo. A gente limpa e retorna essa areia para a caixa de semeadura. Aqui mais fotos mostrando o transplante, né? No caso, a gente tem um exemplo da couve-manteiga, que a gente não usa semente. Geralmente a gente pega uma muda que forma a partir de uma planta que está lá em crescimento, né? Ela acaba emitindo novas brotações. A gente pode retirar essa brotação, colocar na areia, e aí esse enraizamento acaba ocorrendo. E aí a gente pode usar então essa planta já para retorno e substituição de uma outra planta mais velha. O tomateiro a gente também faz através de sementes, como no caso do alface. A quantidade de tomateiros, como é uma planta de ciclo longo, né, uma quantidade menor de plantas que a gente produz, ocupa bem pouco espaço dentro do nosso sistema. Aqui a produção também de outras plantas, aqui tem a alecrim, aqui novamente tem a couve manteiga e bastante alface, né, que é o que predomina nesse sistema. Falar um pouco sobre a colheita. A colheita de folhosas de ciclo curto, como no caso do alface, ou de ciclo longo, no caso aí couve, manjericão e hortelã, né? Aqui tem alguns exemplos. Então, a cada 3 ou 4 semanas após o transplante, a gente já tem plantas de folhosas de ciclo curto prontas para serem colhidas. Então aqui está um exemplo de um pé de alface aí, e geralmente com esse período, né, que ela tem 4 semanas após as semeaduras, outros 3 ou 4 semanas após o transplante. São plantas aí com 7 semanas, facilmente a gente tira plantas com mais de 400 gramas. No caso das folhosas de ciclo longo, como couve, manjericão, hortelã, agrião, né, que está um exemplo do agrião, então geralmente a gente deixa essas plantas por mais tempo no sistema e vai coletando partes dela, né? E com isso a planta acaba ficando mais tempo, até o momento que a gente, é claro, tem que substituí-la, até porque a quantidade de raiz acaba sendo muito grande e isso obstrui a passagem da água pelas canaletas. Falar sobre colheita. A colheita de frutos também ocorre no sistema, né? Só que de uma dinâmica um pouco diferente, né? Então os frutos, um exemplo aqui é o tomate, tanto tomate normal quanto tomate cereja. A gente faz aí colheitas parciais de acordo com o amadurecimento, né? Pimentas também a gente planta e faz dessa mesma forma. Então é importante que seja feito o tutoramento dessas plantas, porque elas são grandes e elas precisam de apoio para que não caiam, para que se mantenham eretas, né? Então o tutoramento é feito com barbantes, que pode ser inclusive de sisal ou de algodão, fazendo com que a planta permaneça sustentada e a gente possa fazer a colheita dos frutos. Muitas vezes a gente tem que fazer também tutoramento de plantas maiores, como no caso aqui a couve-manteiga e o próprio manjericão. Aqui do lado eu tenho menta. São plantas que crescem muito, ramificam, formam arbustos, e eu preciso de sustentá-la com esse chamado tutoramento, né? Que a gente faz uso do sisal ou de uma cordinha, um barbante de algodão. Ainda sobre colheita, na área de produção, que é representada por 6 metros quadrados, né, todos aquelas 9 canaletas ocupam mais ou menos 6 metros quadrados. E após o equilíbrio do sistema, que ocorre em 6 meses, como a gente disse anteriormente, né, as colheitas e despescas se tornam contínuas e indefinidas. Isso é feito de uma forma contínua.
Nas 8 canaletas de 75 milímetros, onde a gente predomina o cultivo de folhosas de ciclo curto, e dessas 80% geralmente nesse sistema a gente acaba colocando alface, a gente colhe em média 15 unidades por semana, algo como 2 unidades, 2 pés de alface por dia. Na canaleta de 100 milímetros, onde a gente predominantemente coloca ali manjericão, hortelã, couve-manteiga, tomateiro, a gente colhe algo como planta de 2 a 4 tomateiros ali, né? E colhe algo como 300 a 700 gramas de tomate por semana, e vai colhendo ali partes de folhas de couve-manteiga, manjericão, hortelã, de forma cíclica, né? Isso aí para dar uma ideia de indicadores de produção, né? Quanto que a gente produz num sistema residencial como esse.